A medida provisória 936, que está em vigor desde o dia 1º de abril, está causando muitas dúvidas em quem é empregado e empregador. Esclareça todas elas agora com a doutora Catiúcia Peixoto. Já está em vigor a medida 936, que permite a redução do salário dos trabalhadores e da carga horária de trabalho. Essa medida está em vigor desde o início do mês de abril, mas está causando muitas dúvidas para os empresários e para os trabalhadores. Para esclarecer todas elas, ou quase todas elas, hoje aqui no Sinta-se Bem, está conosco aqui, não na nossa casa, porque eu estou gravando aqui na minha casa em tempos de coronavírus, mas lá no escritório dela, a advogada Catiúcia Peixoto, que é especialista nesse assunto. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem, debutando no nosso programa. Um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Bom, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas aí do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que veio com a medida provisória 936, de 1 de 4 de 2020. Quais são essas principais medidas, doutora Catiúcia? São várias e as pessoas ainda estão com muitas dúvidas a respeito desse tema. Quais são as principais medidas dentro dessa MP? O objetivo é preservar o emprego e a renda, né, nessa situação emergencial aí que o país atravessa. Então, assim, tem duas situações: a suspensão total do contrato de trabalho, e daí ele se dá pelo prazo máximo de 60 dias. Nessa suspensão total do contrato de trabalho, o que acontece? O empregador pode recorrer a essa medida. Claro que a gente está falando de empregados com um vínculo de emprego formal, ou seja, carteira de trabalho assinada. Funcionário público não entra. Funcionário público não. Quem não tem o contrato de trabalho regular na carteira, o empregador não poderá recorrer a essa medida. Então, assim, o que acontece? O empregador poderá fazer a seguinte opção, dar a seguinte opção para o funcionário: fazer um acordo entre o funcionário e suspender totalmente o contrato de trabalho dele, ou seja, o funcionário não vai prestar nenhum tipo de atividade para a empresa nesse período de, no máximo, 60 dias, ou até quando durar o estado de calamidade pública ou estado emergencial da situação. E também tem a possibilidade da redução de trabalho 25%, 50% e 70%. Então, assim, na suspensão total, vamos falar da suspensão total do contrato de trabalho, o que ocorre? Quem é que paga o salário do funcionário? É o governo. O governo paga o salário do funcionário. E a empresa, nesse período, a empresa não paga nada. Mantém os benefícios, né? E mantém o vínculo de emprego também. O empregado continua sendo funcionário da empresa, mas ele não presta serviço. Quem paga o salário dele é o governo, não é a empresa. Bom, ela pode durar 60 dias no prazo máximo. Depois disso, o que acontece? Depois desse, o funcionário retoma as atividades. E a empresa vai fazer o pagamento. Se acontecer deles acordarem no prazo máximo de 60 dias, pode, e nesse período, pode voltar antes. Aí o empregado faz a solicitação, o empregador faz a solicitação do empregado e ele retoma as atividades em 2 dias úteis. O que pode acontecer também é a questão da suspensão parcial, né? A suspensão parcial de 25%. Nessa situação, quem paga? O empregador paga os 75% e o governo paga 25%. Também tem a redução de 50% e a redução de 70%. Nas reduções parciais do contrato de trabalho, da atividade, o empregado ainda continua trabalhando para a empresa, só que de forma reduzida. Na suspensão total, o empregado não vai fazer qualquer tipo de atividade para a empresa, nem home office. Tá? Quanto ele recebe? Ele recebe, é um cálculo feito do seguro-desemprego, o cálculo do benefício do seguro-desemprego. O cálculo, hoje, o benefício tem um teto de R$ 1.813,03. Esse é o teto do seguro-desemprego. Se o funcionário optar, claro,
é disponibilizado para o funcionário esse acordo. Você vai ficar 60 dias fora da empresa e nisso quem vai te pagar é o governo. Se o funcionário aceitar esse acordo da empresa, o que acontece? Vai ser feito o cálculo. Se ele ganha 3 mil reais... Ele pode não aceitar esse acordo. Ele tem essa opção também. Ele pode não aceitar, o que eu não indico no momento, porque se ele não aceitar, a empresa vai ter que demitir ele, né? Porque não vai ter serviço para ele fazer no momento. Essas situações aí ocorrem nas empresas que estão totalmente fechadas, né? Ou as empresas que vão voltar com uma carga de serviço reduzida que não tem lugar e não tem nem atividade para o empregado fazer no momento. Então, assim, eu sempre oriento aceitar nesse momento isso, né? Porque é uma situação totalmente diferenciada e a gente não sabe o que vai acontecer e a empresa, às vezes, também não tem nem dinheiro em caixa para pagar as verbas rescisórias. Vai encaminhar o seguro-desemprego? Vai encaminhar o seguro-desemprego, mas e depois que passar a situação emergencial? O que importa é o depois, tu vai ter o teu emprego de volta, né? Se tu aceitar o acordo, tu vai ter o teu emprego de volta. Claro que a gente está falando de uma situação que se a empresa não continue com as suas atividades, que a empresa não venha decretar falência, não quebre. Então, assim, tu vai ter o teu emprego garantido, né? Porque a situação pós-emergencial, assim, é que vai ser um problema grave aí para a economia, né? E esse emprego garantido, ele tem um tempo que a empresa também poderia demitir esse funcionário, né? Não é, por exemplo, a partir do retorno dele que ele pode demitir. Tem um prazo aí, é isso? Tem um prazo. Aí a demissão ocorre o seguinte: se o funcionário ficar com o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, aí ele retoma, a empresa não pode demitir ele por 60 dias. Né? Então, ele tem um emprego garantido por 2 meses. Se a empresa optar por fazer esse acordo de suspensão 30 dias, quando ele retomar, ele vai ficar para 30 dias. Se a empresa, nessa situação, fez um contrato emergencial de 60 dias e daqui a pouco ele retomou lá passou a situação emergencial do país, passou a situação emergencial no teu estado, voltou tudo ao normal. Então, assim, a empresa diz, olha, não tem porquê, vamos retomar as atividades. E aí tu retoma, ficou só um mês usufruindo desse benefício, né, desse programa emergencial. Então, tu tem mais um mês vinculado na empresa, que a empresa não vai poder te demitir. O objetivo é não demitir com esse programa emergencial, né? É uma opção para as empresas não demitirem os seus funcionários. Então, vai continuar com o quadro de funcionário igual, depois que passar o estado emergencial, vai manter, né? E um socorro para as empresas que não vão precisar pagar os salários dos seus funcionários no momento dessa suspensão, né? Porque muitos deles não estão trabalhando, as empresas estão fechadas. Esses acordos, eles podem ser realizados diretamente com o funcionário, né, o empresário, o empregador e o funcionário, ou precisa ser por intermédio do sindicato? Na suspensão total do contrato de trabalho, pode ser direto entre empregador e empregado. Na redução proporcional da jornada de trabalho de 25% também, não precisa ser pelo sindicato. Agora, na redução proporcional da jornada de trabalho de 50% e 70%, aí sim a participação dos sindicatos é obrigatória. Tá? E também na questão dos empregados que recebem acima de R$ 3.135 até 12.202, com 12, também é obrigatória a assistência do sindicato. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, porque infelizmente não há tempo hábil para a gente responder todas as questões sobre a MP, mas independente de qualquer tipo de acordo, vai sempre ter algum prejuízo financeiro para esse trabalhador? Prejuízo tem, né? Depende do lado que se olha. Eu acredito assim que diante da atual situação, né, ele vai garantir o emprego dele, se aceitar esse acordo. Claro que ele não vai receber o valor que ele recebe se a pessoa ganha acima de 1.800 ou
ou enfim, se ele ganha R$3.000, ele vai ter uma redução, porque no cálculo das parcelas de seguro-desemprego, se ele for fazer o cálculo, ele também vai ter uma redução. Então, por exemplo, assim, se o empregado recebe R$3.000 por mês, o bruto, né, normalmente quando está trabalhando, ele vai receber apenas 1.813,3. Outro exemplo, assim, se ele recebe R$2.000 no contra-cheque dele no bruto, tá? Não no líquido, no bruto, ele vai receber pelo governo, nesse programa emergencial, ele vai receber apenas 1.479. Então, quer dizer, é um cálculo que se faz, vai ter uma perda, mas é uma garantia do emprego. Então, depende como que se olha, né? Diante da situação de calamidade pública, de emergência, né, que todo o país está vivendo. Enfim, eu acredito que não é uma perda 100%, né? Óbvio que vai ter uma perda, mas é melhor do que ficar sem receber nada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, um prazer aqui te receber no Sinta-se Bem. Obrigada pelo convite, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Para mais informações, eu posso responder, com certeza, é só entrar em contato. Obrigada.